Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 4 de dezembro, estamos aqui para falar sobre fechamento de novembro, quase que fechamento 2023. Cada vez que eu vou escrever alguma coisa, eu já acho que 23 ficou para trás. Então, vamos olhar para frente 24, vamos falar um pouquinho de carteira, enfim, tivemos um ótimo mês em novembro. Dê, o que você tem para nos dizer? Boa tarde. Boa tarde. Nós nos falamos ali no começo de novembro, parece que virou de cabeça para baixo, né? Foi um mês muito positivo mesmo para os mercados. Mas aí vou separar as coisas aí falando de cenário econômico. Acho que o principal mote aí que está por trás desse resultado é a percepção de que efetivamente a alta de juros nos Estados Unidos se encerrou. Acho que ainda que isso não tenha sido dito explicitamente, algumas declarações mostraram isso, e os indicadores mais comportados de atividade e inflação que vieram nessa linha levaram, acho que todo mundo no mercado apostando de que o ciclo de alta de juros se encerrou, e eu acho que agora as discussões já são quando é que começa a reduzir juros no ano que vem, né? A gente espera lá a tendência que seja a partir de meados do ano, mas já tem umas discussões que isso talvez seja até antecipado. Então, acho que essa é a principal notícia no fronte internacional. A gente continua, pensando aí em termos mais de riscos geopolíticos, continua com conflitos, né? Tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio. Aparentemente, também no Oriente Médio, acho que tinha um grande risco de escalada e muito medo de escalada. Eu acho que quando a gente conversou a última vez foi logo depois, inclusive, dos ataques terroristas, né? Então tinha um medo de quanto isso ia escalar. Eu acho que a percepção agora é de que você tem um conflito mais restrito, que pode se estender durante um longo tempo, mas mais restrito. Acho que esse foi o impacto do cenário mundial principal aí do mês passado para cá. E aqui dentro, acho que domesticamente, teve uma discussão grande sobre mudança ou não da meta fiscal, um embate, eu acho que muito grande, né? Então, o Lula deu aquela declaração de que ele não tinha compromisso com aquela meta zero, com o déficit zero fixado para o ano que vem, e aí eu acho que o Haddad foi apagar incêndio. Tinha muita discussão se ali na própria votação do orçamento já a meta já seria alterada, e ela não foi efetivamente. Acho que esse é o outro ponto positivo aí, se a gente pensar na questão doméstica. O risco fiscal permanece, eu acho que assim, ninguém no mercado acha que a gente vai ter déficit zero ano que vem, as projeções têm oscilado entre 0,6 e 1, 0,8 é o número que mais aparece, 0,8 em porcentagem do PIB de déficit primário, é a projeção que mais aparece, mas eu acho que a diferença perceber que há esforços para chegar o mais próximo possível dessa meta, é uma coisa muito relevante, acho que, para os cenários. Então, qualquer coisa que pareça já frouxidão logo de cara, eu acho que tem um impacto negativo. Então, acho que esse também foi um outro incêndio que foi apagado. Tem alguns projetos ainda para serem votados que são ligados ao aumento de receitas, né? Só fecha essa conta mais próximo do zero, do zero, né? Ainda vai estar muito distante, mas você só chega mais próximo dessa meta se você fechar, aumentar a arrecadação. Tem alguns projetos para aumento de arrecadação ainda em votação. Acho que o governo vai ter algum sucesso, mas não todo sucesso, né? Por exemplo, o veto que o Lula fez para a desoneração ali da folha, é bem provável que ele seja derrubado, né? Então, essa é uma das possibilidades de aumento de arrecadação que pode não acontecer, provavelmente não vai acontecer. Então, acho que ainda tem alguns riscos do lado do aumento de receita, mas, em linhas gerais, acho que a gente fecha o ano com um crescimento do PIB muito acima das estimativas iniciais, né? Deve fechar em torno de 2,6, entre 2,6 e 2,8. Isso tem a ver com agronegócio, que teve um desempenho excepcional esse ano, e com o próprio impulso fiscal que foi definido a partir da PEC de transição ano passado. A gente teve um primeiro principalmente, primeiro trimestre, muito acima do esperado em termos de atividade. Agora, a gente está passando por um momento de desaceleração da atividade.
Mas isso tende, assim, a atividade tende a ganhar alguma atração, principalmente a partir do segundo semestre do ano que vem, que é basicamente quando a gente vai ver taxa de juros caindo mais efetivamente, fazendo, quer dizer, a política monetária, a queda da política da taxa de juros, né, a redução de juros que já vem acontecendo, começando a surtir efeito na atividade econômica. Mas a gente vai ter um PIB do ano que vem crescendo menos que o desse ano, né? Se esse ano a gente vai crescer algo como 2,6, o ano que vem deve crescer algo em torno de 1,5%. Agronegócio cresce bem menos, talvez até caia um pouquinho o PIB, ou seja, estável, mas lembrando que é sobre uma base de comparação enorme, né? O PIB agro desse ano vai crescer 13%, então 0/13 ainda é uma produção agrícola sensacional, mas em termos de crescimento, né, é baixo no ano que vem, ou próximo de estabilidade, e a atividade voltando a ter um impulso um pouco mais positivo ali no segundo semestre. É isso que espera a gente para o ano que vem. E em termos de cenário de incerteza ou de instabilidade, eu acho que isso permanece no ar, né? A gente tem um governo que acaba atuando assim, né? Vem uma fala e vem alguém apaga incêndio, né? A gente tem agora no Ministério da Justiça, por exemplo, vago e muitas discussões de eventualmente Simone Tebet para o Ministério da Justiça. Isso é um problema para o Ministério do Planejamento, né? Você pode ter no Ministério do Planejamento, eventualmente, alguém que faça um contraponto ao Haddad, e isso pode ser um problema. Então, assim, acho que esse cenário de incertezas permanecerá ao longo do tempo. Mas, em linhas gerais, eu acho que a gente tem um quadro de crescimento mais baixinho ano que vem, mais continuidade da redução da taxa de juros. Essas últimas 2 semanas, voltou-se a discutir quanto o Banco Central ia reduzir juros, né? Assim, alguma discussão até de que ele iria mais além do que chegar aos 9, né? 9,5, que é o que a gente vê na maioria das casas. Não tem do lado da inflação nada que indique ainda essa possibilidade de uma taxa de juros ainda mais baixa. É bem possível que a gente termine o ano que vem ali ao redor de 3,6 de inflação, que ainda é uma inflação alta, né, para o Brasil, e acima da meta. Então, assim, pensando em possibilidade, não tem nada no cenário que a gente consiga antecipar em termos de inflação, né, que, lembrando sempre, o Banco Central, seu mandato é para trazer a inflação para a meta, que possa significar uma taxa de juros mais baixa. Mas, nas próximas 2 reuniões do Copom, a gente deve ver mais 2 quedas de meio, né? Isso que a gente espera, e isso acho que está em linha com o próprio cenário que a gente já tinha desenhado no mês passado. Zé, eu acho que é isso, em linhas gerais, não sei se você acha que vale acrescentar alguma coisa, mas é esse o quadro que a gente tem para esse finalzinho de ano e para o ano que vem. Não, exatamente isso, né, Denise? A gente, quando olha mesmo com relação ao Brasil, né, encravado no mundo, a gente vê a dependência que nós temos com relação ao que está acontecendo lá fora, né? Perfeito. A força tremenda da influência do cenário da economia internacional, economia e geopolítico, né? Internacional aqui no Brasil, né? Então, aquilo tudo que parecia o excesso de conservadorismo do Banco Central, de não reduzir os juros tão rapidamente, ou do mercado financeiro como um todo, de aumentar o nível de juros no longo prazo, em função das intempéries e da turbulência internacional, a gente vê também que isso é alguma coisa razoável que aconteça e que, quando o inverso acontece, o mercado também responde com coerência, né? Óbvio que o mercado também erra, o mercado fez projeções, não é? E tinha, e não só com relação ao Brasil, mas de uma forma geral, no mundo inteiro, os analistas erraram com relação ao crescimento, né? Quer dizer, saiu o PIB americano do terceiro trimestre do ano passado, foi o maior PIB dos últimos 20 anos, Sim, né? sim. Com A 5,4%. resiliência, né, da atividade é uma coisa que também aconteceu aqui, né, Zé? Assim, teve agro, obviamente, surpreendendo, mas eu acho que tem uma resiliência no mercado de trabalho aqui doméstico, que também apareceu lá nos Estados Unidos, que pode ser, sei lá, uma mudança de comportamento, menos fricção nesse mercado. Aqui no Brasil, particularmente, teve uma reforma trabalhista que a gente não consegue medir exatamente os impactos. Então, é isso mesmo. Eu acho que tem uma certa resiliência da atividade e do mercado de trabalho
que a gente não conseguiu capturar e que pode ter alguma coisa de diferente, mesmo no sentido mais estrutural, né? Exatamente, quer dizer, então, o mercado de trabalho aqui, quer dizer, apesar de tudo que se fala da falta de crescimento de uma série de coisas, esses últimos anos foram extremamente positivos para Sim, o emprego, né? Quer dizer, a qualidade do emprego, inclusive, né? Com salários médios mais altos, então, esse é um aspecto positivo aqui no Brasil, lá fora também, então, eu acho que isso é importante. E, de uma forma geral, parece, né, Denise, que o ano termina com menos incertezas do que começou, não é? Quer sim, dizer, para o ano que vem, a gente olha e vê no mundo inteiro uma política monetária que talvez seja expansionista a partir de um determinado momento, ou seja, o perfeito. Brasil está um pouco adiantado nesse processo, porque começou a elevar os juros mais rapidamente, agora começou a reduzir os juros também antecipadamente com relação aos outros lugares, mas quando a gente olha para Estados Unidos e para a Europa, a gente vê de fato que a gente parece ter atingido um pico eh, de, de, de nível de juros, né? E quando a gente olha também todos aqueles efeitos que ainda permaneciam com relação a rupturas de cadeias, de suprimentos, tal e coisa, isso está bastante, acho que, resolvido. A gente entra para o ano que vem com possibilidades aí efetivamente de ter resultados melhores e termos também a possibilidade de vermos, então, um pouco mais de atividade econômica em termos de homogeneidade, né? Quer dizer, a gente, de fato, deve ter os países como um todo um pouco mais equilibrados em termos de crescimento econômico, ainda que a perspectiva não seja assim tão espetacular, pelo menos a Uhum. gente lá fora não espera recessão. Aqui no Brasil, se a gente tiver algum desequilíbriozinho de recessão, pode ser bastante passageiro, ou talvez nem chegar a isso. Então, o que a gente efetivamente está vendo é que o mundo aparentemente vai ser mais legal para investimentos em 2024 do que em 2023. Então, acho que isso Assim, acontece. tirando conflitos, né, que estão acontecendo, eu acho que a gente pode dizer que a gente está terminando 2023 de uma maneira mais tranquila. Isso. Sim, É, perfeito. Até porque no final do ano passado tinha muita incerteza sobre o que ia acontecer no novo governo, né? E eu acho que a gente tirou boa parte dessas incertezas ao longo do ano, com questões como novo arcabouço fiscal, a meta de inflação não foi mudada, a meta do novo arcabouço continua lá no orçamento. Então, acho que teve algumas reafirmações aí importantes para reduzir mesmo o volume de incertezas. Acho que esse é um ponto relevante, né? eu acho que é isso. Quer dizer, a gente teve, inclusive, numa apresentação, a qual a Maria Helena, inclusive, participou, e o Murilo Aragão, né, que é cientista político, comentarista de política, ele estava dizendo que as eleições municipais do ano que vem talvez sejam importantes no sentido de haver um interesse muito grande do governo, né, de ter alguma consolidação em cidades importantes, como São Paulo, como alguma coisa assim. Então, pode ser até que aí venha algum tipo de estímulo, não monetário, mas fiscal aí para o segundo semestre, que corrobora, então, exatamente esse seu ponto, né, Denise, da gente ter talvez um segundo semestre do ano que vem com um pouco mais de atividade econômica, talvez também movida Sim. por eventuais estímulos políticos que possam entrar aí no radar, né? E o Então, ciclo acho que eleitoral sempre traz algum impacto para a atividade mesmo. Mesmo municipal, né? Enfim, quem é de São Paulo vê como que a gente está em obras, né? Uma cidade em obras. Isso se repete, né? Acaba tendo mais gastos mesmo próximo, mesmo dos prefeitos, ainda que você não tenha nenhum impulso fiscal federal, acaba tendo, e tem algum impacto em atividade, sim. Esse acho que é um ponto importante. inclusive, eu aqui, para o grupo, obviamente, eu posso dizer que a Maria Helena teve também
nesse evento Ela é semana amiga passada. agora do prefeito, Você né? viu? Agora ela é amiga do prefeito, Eu falou para ele, inclusive. contei para ele, contei de fato. Ele estava falando dos números de São Paulo, dos eventos, né? E claro que depois eu tive que contar para ele que ele tinha esquecido de colocar dois eventos muito importantes no calendário de São Paulo, que já estão estabelecidos, que é o Women Invest Summit e o Z Summit. Muito Então, bom. E é verdade, né? Não, é verdade, é O que verdade. movimentou a cidade naquele dia. não, e a Marilena disse uma coisa que é verdadeira, que dizer, ambas. Ela sempre diz coisas que são verdadeiras, mas eu digo Só que isso especificamente está sendo gravado, nesse ninguém aspecto, acredita. que o Z Summit para jovens e o Women Invest para mulheres são talvez os dois eventos específicos para esses nichos, os maiores que a gente conhece no Brasil, eventualmente até além Provavelmente, fronteiras, né? é. Então, isso acontece. Então, só aqui para dividir com vocês alguns números, no mês passado, como a gente está colocando, o resultado foi muito bom em termos de ativos financeiros. A Bovespa subiu 12,5%, o CDI subiu 0,92% e o dólar caiu 2,4%, o que levou a Bolsa para 16% no ano, o CDI num acumulado de 12% no ano e o dólar para um valor de menos 5,4% no ano. Ou seja, sinais positivos de bolsa bastante forte, quer dizer, bolsa, ninguém imaginaria no começo do mês passado que a bolsa tivesse esse estímulo todo, obviamente bem atrelada aos mercados internacionais, Sim. principalmente o S&P, que subiu isso tudo. Uma coisa interessante também é que o CDI já não chega mais a 1% ao mês. Não é? Quer dizer, o CDI já está, depois de todos os cortes, sentindo, digamos assim, a resistência da barreira de 1%, ou seja, quem estava vendo as carteiras só de renda fixa, CDI, subirem 1% ao mês, a partir desse mês já não verão mais e, muito provavelmente, vamos ter números mais baixos ao longo do próximo Mas ano lembrando inteiro, que embora o número real, né, o ganho real, isso, ele continua bastante Continua. significativo. bastante gordo, né? Eu acho que assim, a Sim. gente tem que olhar para isso, não pode esquecer nunca, porque não adianta você ter 1% ao mês com uma inflação altíssima, que foi o que a gente Viu viu. principalmente no final de 22. Exatamente. Então, para as investidoras, Desculpa, estamos final de 21. Final de 22 para. Não, final de 21 estava negativo, estava é o negativo. contrário, né? Então, a gente vem de um juro real negativo e a gente, 23, tem sido um ano fantástico para isso, né? Desde metade do ano passado para cá, a gente está vendo muita alegria. Ou seja, ainda temos espaço, que é pelo que a gente está vendo. E última aqui, colocação com relação ao dólar, né, Denise? Quer dizer, menos 5,5% no período, no ano até agora, com possibilidade de aí a gente ter, a partir do segundo trimestre do ano que vem, outra vez uma safra agrícola robusta, né, que a gente está vendo a balança comercial brasileira chegando a números espetaculares, né? Sim. Então, isso, sem dúvida nenhuma, tem contribuído muito para pressionar o dólar, né? Não vi isso na Focus, mas particularmente já ouvi de alguns estrategistas que ainda acham que o dólar pode ainda testar alguns números mais baixos do que esses que a gente tem visto agora, né? Principalmente na medida em que os juros nos Estados Unidos efetivamente comecem a ser cortados ou algum tipo de expectativa. Então, quer dizer, eu acho que, falando já aqui de alocação, o dólar não entra agora na carteira
como sendo uma aposta de alta para que a gente possa, então, ver de uma hora para outra um fortalecimento da moeda. Quer dizer, eu acho que a perspectiva do dólar hoje nas carteiras é muito mais como uma proteção, uma moeda que, em princípio, está isenta de uma série de riscos brasileiros, né? E que a gente possa, então, também comentar sobre riscos regionais.